Aí cai aquele banco de dados no teu colo, maravilhoso. Você tava doido para trabalhar com ele, doido para fazer um monte de regressão, uns random forests, uns deep learning, né? Vai fazer aquela IA que vai dominar o mundo. Aí tu pega os dados, bota no modelo, pã, dá um monte de erro, tu não sabe nem por que tá dando esses erros. Ou então funcionou, mas não tá o resultado como você esperava. Calma. Assim, pode ter muitos outros problemas, né? Mas um problema que pode ter acontecido é que você não fez o pré-processamento adequado nos dados, tá certo? Então, meu nome é Samuel Macedo. Hoje eu vou te mostrar 5 tipos de pré-processamento que você deve fazer antes de começar a fazer qualquer modelagem, tá certo? Simbora! Então, o que a gente vai ver hoje aqui são 5 tipos de pré-processamento. E para que serve isso? Né? É porque muitos modelos estatísticos de machine learning ele precisa de algumas premissas, alguns pré-requisitos para começar a trabalhar. Outros são apenas melhorias na saída, tá? Que tem alguns artigos, alguns trabalhos que mostram que se você fizer esse pré-processamento antes, o resultado fica melhor, tá bom? O que a gente vai ver hoje aqui são 5 tipos de pré-processamento. São as variáveis dummy e one hot encoder, zero variance e near zero variance, correlação e multicolinearidade, center scale, que é as padronizações, e as imputações, tá certo? O pacote que a gente vai usar é o Caret, mas existe um monte de outros, e algumas dessas pré-processamentos são tão simples que até no RBase você consegue fazer. O código que eu vou fazer aqui vai estar na descrição, tá? No meu GitHub, e todas as referências que eu usei para fazer o vídeo também vão estar aqui na descrição, tá certo? Então, vamos lá para o primeiro. Dummies e One Hot Encoders. Deixa eu apagar aqui. Para que serve essas dummies e one hot encoders, tá? Se você for mais da estatística, você vai ver mais variável dummy. Se você for mais de computação, você vai ver mais um one hot encoder, mas ela é a mesma coisa, tá? Por que a gente usa isso? Porque vários modelos eles precisam que as variáveis sejam numéricas, tá? Então esse é o pré-processamento para transformar uma variável, seja nominal, categórica, em uma variável numérica. A gente usa as funções legrais, né? Então, que é 0 se for inativo, 1 se for ativo. Calma, vou te explicar, tá tranquilo, tá? Eu fiz esse data framezinho bem bobinho, não vai modelar ele não, tá? É só para te exemplificar o pré-processamento. Então, eu tenho aqui uma variável chamada cor, que é verde, vermelho, verde, vermelho, tamanho, né? Caso ela tenha uma ordenação, baixa, média e alta. Uma numérica e uma dicotômica aqui, sim ou não. Por que é que eu vou fazer isso? Lembre-se, eu vou transformar isso aqui em variável numérica. Eu vou usar essa função aqui, ó, dummyVars do Caret. E aí, se eu quiser uma única variável, eu vou usar só pintar, por exemplo, que é essa aqui, ó. Aí eu rodo isso aqui e para ver o resultado final, eu vou usar um predict, tá? Olha o que vai acontecer aqui. Ele transformou essa variável pintar em pintar não e pintar sim. E como eu falei, ó, no pintar sim é quando foi sim. Tá aqui, ó. Então tá 1, 0, 1, 0. Né? E quando foi não, vai estar aqui, ó. 1 e 0, 1 e 0. One hot encodes é porque justamente isso é 1 na variável ativa e 0 no resto. Você pode ter 1000 categorias diferentes, vai ser sempre 1 e 0 em todo mundo. Só que isso aqui acontece que a gente chama de Dummy Variable Trap, né? Que é uma pequena armadilha, porque é o seguinte, essa coluna é complementar dessa, tá? Então, o que é que se geralmente faz? A gente cria as variáveis dummies e tira uma. E aí tira isso aqui com esse comandinho aqui, ó, full rank igual a true. Full rank igual a true. Quando eu fizer isso, ele vai matar uma dessas variáveis. E eu vou ficar só com a variável pintar sim. Então, quando for sim, é 1. E quando for 0, eu sei que é não. Tá certo? E agora tem essas variáveis também de ordenação, né? Então, baixa, média e alta. Tem um tipo de encoder que se faz, que é transformar esses valores aqui usando números inteiros, né? Então, baixa, média, alta, se faz 1, 2, 3, tá? Serve? Serve.
Funciona, funciona. Eu, particularmente, eu não gosto de usar ela. Por quê? Porque quando você bota 2 e 3, veja, baixa, média e alta, 2 e 3. Por que uma parede ser alta é 3 vezes maior ou 3 vezes melhor do que uma parede ser baixa? Se eu dissesse que a parede tem 1 metro, é para ser baixa, 1,5 metro para ser média e 2 metros para ser alta é 2 vezes maior do que ser baixa, tá? Alguns modelos eles podem funcionar. Sempre olha para o teu modelo, para os teus dados direitinho, para saber se faz sentido essa ordenação 1, 2 e 3. Também acontece quando as pessoas vão trabalhar com escala Likert. Então, assim, por exemplo, uma escala de 4 pontos. É muito ruim, ruim, bom e muito bom. Aí bota 1, 2, 3 e 4. Por que ser muito bom é 4 vezes melhor do que ser muito ruim? Ou por que ser muito bom é 4 vezes melhor do que ser ruim? Entende? Então, eu particularmente não trabalho com as variáveis ordinais dessa forma. Mas pode ser feito também, né? Depende do modelo, depende dos teus dados. Eu geralmente trato tudo como variável dummy. Então, o que é que eu faço? Mesma coisa, né? Eu quero, por exemplo, tamanho. Então, dummy vars, ele vai criar exatamente isso. Tamanho alto, tamanho baixo, tamanho médio. Como eu falei, one hot codes. É 1, quando foi baixo, é 0 no resto. Quando foi médio, então é 1 médio, tudo 0. Só que eu posso também dar um full rank, né? Como eu disse você, cria a variável dummy para todo mundo, só que aí vai dar no dummy variable trap e aí te mata uma das colunas. Então, se eu ver o que está acontecendo, esqueci do full rank. Full rank equal true. Ele automaticamente já vai criar a dummy e vai tirar uma. Então agora eu tenho tamanho baixo, tamanho médio. Aí você pode perguntar, mas Samuel, e a alta? Não tem problema, porque quando é baixo é 1, 0. Quando é média é 0, 1. E quando é alta é 0, 0. Tá? Então quando for 0, 0, eu sei que vai ser alta. Tá bom? Então esse é o jeito que a gente transforma variáveis nominais, categóricas, ordinais em numéricas. E eu posso trabalhar com tudo de uma vez só, tá certo? Então, rank true. Então, se eu botar aqui na dummy vars nada de um lado e botar ponto, ele vai pegar todas as variáveis daquela base de dados. Mas também tem aquela numérica lá, né? Não tem problema, ele vai entender que é uma numérica e não vai fazer. Tá? Então, esse seria minha base para eu trabalhar. Então, ó, cor vermelho, né? Zeros e uns. Então, quando é vermelho, ou no caso, quando é verde é 0, né? Quando é vermelho é 1. Tamanho baixo, tamanho médio, o custo e o pintar assim. Tá certo? Vamos para a próxima agora. Zero variance e near zero variance. Aqui, a ideia é identificar colunas que ela tem valores, por exemplo, vamos ter uma base de dados que tem uma coluna lá que é tudo 2. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. A variância vai ser 0. Né? Ou seja, veja, eu tenho uma coluna com todos os valores iguais. Isso não vai dar nenhum resultado, nenhuma melhoria na minha saída. Tá? Então a sugestão é remover do modelo para fazer a modelagem. Ou near zero variance. Tá? No caso, vamos dizer que é tudo 2 e tem um valorzinho 1. Então quase 0 também não vai dar muita informação para o modelo. Vou explicar, mas tem um detalhezinho que eu quero te mostrar depois. Fica aí. Então, como é que funciona, né, essa técnica? Eu vou criar esses dois vetores aqui. Esse aqui é um vetor do sim ou não. Veja, sim, não, sim, não, sim, não, sim, não. E aqui um outro vetor, sim, 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 sim. E no final tem um não. Tá? Como é que eu meço? A gente vai usar essa função aqui, que é near zero var, né, em sim não, e ela tem, no caso, o save métricas, que eu estou querendo salvar essas métricas. As duas métricas que ele usa, essa frac ratio e esse percent unique, né? E aí ele vai dizer aqui se é zero var ou near zero var, né? A taxa de frequência, ele vai pegar a frequência do valor mais, a moda no caso, mais presente, e dividir pelo segundo valor mais frequente.
tá? Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 sims e 1, 2, 3, 4 nãos. Então, 6 dividido por 4, 1,5. Bateu. E aqui, Percent Unique, ele vai pegar a quantidade de valores únicos e dividir pelo tamanho da amostra. Então, eu tenho sim e não, só tenho dois valores únicos. E eu tenho 10 observações. Então, 2 por 10 vezes 100, que é uma porcentagem, 20, tá? Mesma coisa vai ser aqui, ó, se eu fizer com esse aqui. Esse não 2. Então, é a mesma coisa aqui, ó, só que eu tenho 9 sims e um não. Então, 9 dividido por 1, 9. E aqui eu também tenho a mesma porcentagem, né? Porque eu tenho 12 valores, sim e não. E aí, em 10 observações, 20%. Alguns detalhes que eu preciso falar aqui. Eu particularmente não gosto muito da Percent Unique, não. Geralmente, eu olho os dois, tá? Olho sempre os dois. Eu particularmente não gosto muito dela. Por quê? Porque depende do tamanho da amostra. Então, se eu tiver uma variável de tipo, sim ou não, e eu tenho 1 milhão de tamanho da amostra, não necessariamente vai ser uma variável ruim, né? Então, eu geralmente olho as duas, mas eu geralmente dou mais peso para essa, mas é gosto do freguês. Ele aqui ele vai usar um threshold de 19 aqui, né? Então, se essa taxa de frequência for maior que 19, ele vai considerar que é um near zero var, e aqui é de 10%. Mas, lembre-se, isso aqui é uma sugestão para tirar do modelo. Por que eu estou falando isso? Porque do ponto de vista matemático, assim, você vai fazer um modelo, pá, realmente, tipo, por que você vai ter uma variável que tem o mesmo valor, ela não vai ajudar nada na resposta. Mas do ponto de ciência de dados, né, vamos estudar os dados. Nunca tire nada do teu modelo, seja linha ou seja coluna, sem uma boa justificativa, né? Sem botar no relatório, olha, eu tirei por causa disso. Eu vou te mostrar um pequeno detalhezinho aqui pelo Cat. Vê só, aqui no próprio Caret tem essa banco de dados aqui, German Credit. Vou rodar ela e vou usar aqui o Near Zero var do Caret para dar uma olhada. Vê só, você vai entender o ponto que eu quero chegar. Ele está mostrando aqui, deixa eu aumentar aqui a tela um pouquinho. Vê só. Aqui ele está considerando que essas variáveis elas não são zero variance, não sei o que, pau. E aqui tem essa aqui, ó. Acima de 19, né? Foi 26 e pouco. E ele deu aqui, ó, true. Então ele está sugerindo que você tire essa variável do modelo. Ah, você vai, peraí. Né? Eu tenho uma base de dados de crédito para alemães. E eu tenho uma variável chamada foreign workers, tipo, trabalhadores estrangeiros. E ela está dizendo que ela é zero variance. Peraí, bora ver o que danado essa variável está acontecendo aqui. Então eu vou dar um table nessa variável. Opa, peraí, eu tenho 1000 de amostra. Tá, eu tenho uma linha de crédito alemã. Eu tenho uma variável chamada trabalhadores estrangeiros. E 963 são estrangeiros. Então, percebe que tem algo importante aqui nessa variável. Você pode até retirar do modelo, né, para uma questão de modelagem. Mas não simplesmente mata isso da tua análise. Porque, por quê? Né, e aí você passa esse questionamento para a pessoa que pediu para você analisar os dados. Por que de uma amostra de tamanho 1000, 963 são estrangeiros? Né? Então, isso é realmente algo que é importante você analisar nos dados. Né? Você pode até retirar do modelo, mas bote esse questionamento no seu relatório. Olha, por que essa variável aqui tem tipo, tá totalmente desbalanceado? Era assim mesmo? Né? Ou não era? Por que foi feita a amostra dessa forma? Tá? Então, isso tudo são insights que você vai ter dos dados. Tá? Então, tome isso como uma sugestão de retirar do modelo. Você até pode retirar do modelo, mas investigue por que aconteceu isso. Certo? Vamos para o próximo. Correlação e multicolonialidade. Aqui é o seguinte, alguns modelos eles são baseados em mínimos quadrados. Tá? E aí, quando você vai trabalhar com uma tabela, se você pagou álgebra linear,
você vai se lembrar de que se você tiver uma coluna que ela for linearmente dependente da outra, né, esse determinante vai dar zero, né? Não vou entrar em tecnicalidades não se preocupe, né? Mas você precisa entender que modelos baseados em mínimos quadrados, como por exemplo as regressões lineares, vai aparecer uma inversa dessa matriz lá embaixo, né? Vai passar um x transposto x a menos 1 lá embaixo. Então vai ter um zero no denominador. Então vai estourar teu modelo, tu vai nem conseguir rodar o modelo. E mesmo que você não esteja trabalhando com um modelo de mínimos quadrados, por que você teria uma coluna que ela, sei lá, essa coluna é essa aqui mais um, ou essa aqui vezes 2? Por quê? Entende? Você teria uma coluna que é essa e uma combinação linear da outra, tá? Mais uma vez, como eu falei no exemplo passado, nunca retire nada do seu modelo sem uma justificativa, né? Bota no seu relatório lá, olha, essa variável estou retirando porque essa variável aqui, ela é combinação linear dessa aqui para aqui. E passe isso para o pesquisador, ou se o pesquisador for você mesmo, né? Questionar. Lembre-se, uma coisa é você fazer a modelagem, outra coisa é você fazer a parte da ciência de dados, entender os dados, né? Então, tenha sempre isso em mente. Nunca retire nem linha nem coluna do teu modelo assim, porque você quer. Sempre dê uma justificativa, tá? Então, eu vou usar a tabela íris, que já vem na base do R, né? E STR de estrutura, structure. Então, ela é uma tabelinha que já vem na base do R, né? Ela tem 4 informações sobre plantas, né? Pétalas e sépalas, e a espécie. Essa função core aqui, ela já é da base do R e ela vai tirar a correlação linear de Pearson. Esse menos 5 aqui, ó, é que eu estou tirando essa coluna 5, né? Porque ela é um fator, ela é nominal. Então, se eu colocar isso aqui, ele vai me dar a correlação. Então, tem aqui algumas variáveis que ela é bem correlacionadas. A correlação ela vai de menos 1 a 1, né? Então, 1 é o melhor valor, né? Perfeitamente correlacionada, 0 não é. E negativo é só porque é inversamente proporcional. Então, eu tenho essa variável aqui, ó, do tamanho da sépala, do tamanho da pétala, 87% de correlação. Então, tem uma variável muito correlacionada com a outra. Tá certo? Então, tem uma funçãozinha aqui no caret, que é essa aqui, o find correlation. Tá? Eu tenho que botar a matriz de correlação aqui. Então, se eu rodar esse carinha aqui, ó, ele sugere tirar a terceira coluna. Por que aqui, ó? 1, 2, 3, terceira coluna. Ó, para quê? Tem 96% essa variável de correlação com essa. Então, ele sugere você tirar essa variável do modelo. Tá bom? Vou fazer outra continha aqui, ó. Eu vou pegar essa variável íris, minha tabela íris, vou botar nesse outro objeto, íris table, e vou fazer o seguinte, eu vou forçar uma combinação linear. Eu vou criar uma coluna chamada tamanho da sépala e vou pegar a tamanho da sépala vezes 2, ou seja, literalmente é uma combinação linear. E o que eu vou fazer agora? Se eu fizer essa correlação, o que vai acontecer? Ele vai me sugerir tirar a 1 e a 3. Por quê? Porque a 3 ela já era correlacionada essa com essa. E a 1, por quê? Porque eu acabei de adicionar uma coluna que é a outra vezes 2. Tá? Então ele está sugerindo tirar essas duas do modelo. Também tem essa outra função, que é a find linear combos, que ela justamente vai tentar achar alguma combinação linear usando uma decomposição QR. Então ele está sugerindo tirar a quinta coluna. A quinta coluna foi a que a gente acabou de criar aqui. Que é essa aqui, vezes 2. Então, lembre-se, são sugestões para tirar do modelo. Se você for trabalhar com algum de mínimos quadrados, não é nem sugestão, você vai precisar tirar, porque o determinante vai dar 0 e vai estourar do modelo. Tá bom? Mas lembre-se, sempre que você for tirar algo do modelo, bota no relatório. Tá certo? Vamos lá. Feature Scaling. Padronizações e min-max. Esse pré-processamento não é obrigatório, mas é extremamente útil em alguns modelos quase que mandatório, tá? Qual é a ideia aqui? Quando tu tem o teu modelo, tu vai ter várias variáveis com magnitudes diferentes. Vai ter variável de 0 a 1, outra de menos 20 a 20, outra de 0 a 1 milhão, tá? Então, qual é a ideia aqui? É botar tudo dentro da mesma escala, né? Dentro da mesma magnitude. Isso aqui vai te ajudar, não é que o modelo não vai conseguir achar pesos para essas variáveis. Vai. Mas, pô, vamos dar uma chance pro modelo aqui, vamos ajudar a vida dele.
tem alguns artigos, não, vários artigos que mostram que quando você padroniza essas variáveis, o resultado sai melhor, tá certo? Então, eu trouxe essas duas aqui que são as mais usadas assim, por muitos, tá? A padronização é você subtrair da média e dividir pelo desvio padrão. Você pega aquela coluna, tira a média, desvio padrão naquela coluna, subtrai da média e divide pelo desvio padrão. Né? Então, quando você faz esse processo, então, central scale, né? Centralizar, tirar da média e scale, dividir pelo desvio padrão. Não predict aqui, as suas variáveis, na verdade, ficaram dessa forma aqui. Ó. Deixa eu aumentar aqui para mostrar para vocês. Quando você subtrai e divide pelo desvio padrão, os seus valores vão ficar... se você pagou estatística básica lá no primeiro período ou no segundo período, você vê que quando você faz esses valores, você vai estar com mais ou menos 95% da amostra entre menos 2 e 2. Né? Então, isso para mim também é até muito útil ver, porque, por exemplo, se um valor for muito acima de 2, ele é candidatíssimo ao outlier. Então, já dou uma olhada, já bato o olho, já consigo ver, tá? Então, veja, todas aquelas variáveis da íris, elas já estão não entre menos 2 e 2, menos infinito e mais infinito. Só para tu dar uma olhada, o valor de íris era assim. Ó. Existe outro tipo de padronização, que é a min-max. E aí, no caso, ao invés do submax ser center scale, é range. Para que esse cara? Esse cara é o seguinte, dependendo do modelo que você vai trabalhar, talvez não seja interessante suas variáveis ficarem negativas, de menos infinito a mais infinito. E aí, essa ideia é a mesma, só que ela vai ficar entre 0 e 1. Tá? Como é que ela é feita? É o valor da observação menos o mínimo dividido pelo máximo menos o mínimo. Tá? Então é tipo uma porcentagem. Tá? Então os valores vão ficar entre 0 e 1. Tá? Também é bem usada quando você não quer trabalhar com valores negativos. Tá bom? Por último, mas não menos importante, imputação. Imputação é quando você quer preencher espaços vazios na tabela. Tá? Tem uma tabela lá e aí tem os valores de NA, né? Tá em branco. E aí você vai matar a observação. Lembre-se, como eu falei em exemplos passados, nunca teve nenhuma coluna, nenhuma linha sem uma justificativa. Tá certo? Sempre bota no seu relatório, ó, tô tirando essa coluna por causa disso, tô tirando essa observação por causa disso, tal. Que dados sempre são relevantes. Então, um jeito, por exemplo, às vezes você tem uma observação e aí, por algum motivo ou outro, faz sentido você tirar da amostra, mas às vezes tem várias, tipo em branco e tal, então você aí tenta preencher com valores próximos, né? A técnica mais usada que tem, é a que particularmente eu uso, mas existem outras, é o método de KNN-PUT. Né? KNN é K Nearest Neighborhood. Ou seja, por de padrão, ele vai pegar tua amostra, vai dividir em 5 blocos, né, usando KNN, e aí, se tua observação que tu precisa imputar esteja dentro desse bloco, ele vai pegar a média desse bloco e botar aqui, tá? Se por acaso tua observação era mais parecida com esse bloco daqui de baixo, ele vai pegar a média desse bloco e botar aqui, tá certo? Existem outras, tá? Você pode imputar pela média, mediana, ou então a média global daquela coluna. Existem vários tipos de técnica. Eu vou novamente aqui pegar eles e vou botar um NA de propósito aqui, tá vendo? Na primeira linha, primeira coluna, eu vou botar um NA. Tá certo? Eu vou usar um head aqui e pega só as primeiras colunas. Tipo, vou apertar aqui que senão não vai caber na tela. Tá? Eu lasquei um NA aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou imputar agora esse carinha aqui. Quando você faz isso por padrão no Caret, ele já vai padronizar, tá? Ele vai usar essa aqui, o Center Scale, e vai padronizar, tá certo? Então, se eu vier para cá e novamente um head desse carinha aqui, ele já vai imputar esse valor aqui, tá vendo? Que estava o NA antes. Então, ele já vai fazer o Center Scale e já vai botar. Ele botou menos 0,78, se tiver algum valor que no KNN fique próximo, ele vai botar esse mesmo valor, 0,78, 24, 364. Tá certo? Bom, isso é o que eu queria trazer para vocês hoje.
eu acho bem interessante isso, porque muitas vezes as pessoas usam os modelos e aí dá um monte de erro. Isso, mas é porque não está rodando. Você faz, calma, você transformou suas variáveis categóricas em numéricas, né? Aí ainda não, pô, trabalha com isso e tal. Então, assim, isso aqui é muito interessante e muito importante que você tenha em mente. São tratamentos que você tem que fazer na base de dados antes de fazer qualquer tipo de modelagem, tá certo? Então, espero que tenham gostado desse vídeo e até uma próxima.